Olá, meus amigos, mais uma edição do nosso Gramado Talks, sempre batendo papo aqui com uma personalidade. Hoje, direto aqui do Colline de France, eu estou recebendo meu amigo Márcio Corazzini, presidente do Progressistas de Gramado. Seja bem-vindo, Márcio. Tudo bem, Kaique? Bastante tempo que eu tento te trazer aqui, né? Pois é, e ainda me trouxe para bater um papo no melhor hotel do mundo, né, cara? Tá vendo, cara? Fazendo uma propaganda pro Colline, né, cara? Não, mas aqui é fantástico, eu amo esse lugar. Não, o pessoal aqui é um parceiraço nosso, eu sou um dos arquitetos do grupo ali, então a gente meio que se sente em casa aqui, né, nesse palácio aqui, né, cara? Fica um convite aí pra turma vir conhecer aí. Bem interessante, né? Jonas e a Clara são muito queridos, sempre recebendo a gente de braços abertos, e toda a equipe do Colline também, que trata a gente assim, a pão de ló, né? É. Tu ia me pegar pelo pescoço se eu não viesse, né, cara? Acho que eu fui o último presidente, né? Acho que todos os outros presidentes de outros partidos da nossa coligação já deram entrevista e eu fiquei fora. Até da oposição. Até é mesmo, cara? Vieram. Nossa, faz tanto tempo assim, cara. Mas tu não fica bravo comigo, né, cara? Não fico, não. A última vez que eu te entrevistei foi na Vitória, 1 ano atrás. 2024. Outubro de 2024. Tu vê, o tempo voa, né, cara? Tô fazendo um ano certinho. Sério mesmo, cara? Não fica bravo comigo. Não, vamos lá. Hoje nós temos muito assunto para conversar. Lembrando que o nosso podcast está sempre disponível aqui no canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, se gostar, dá aquele like. Também você que está no Facebook, obrigado. No Instagram também, não está seguindo a gente no Instagram, segue aí Notícias Gramado, Kaique Marquez. Segue aí Notícias Gramado que você vai achar a gente. E o nosso portal de notícias, kaiquemarquez.com.br, tem as notícias e tem todos os podcasts lá também, tá bom? Márcio, vamos começar falando do partido em si, que você já está há 2 mandatos, né? E como é que você está vendo aí o crescimento do partido depois que você assumiu? O que foi feito, né? O partido hoje que é praticamente único em Gramado, né? A gente hoje está com uma oposição bem, assim, não sei se ainda existe oposição. Vamos jogar aqui? Vamos. Bota aí pra frente aqui. O Kaique tem que cuidar... Quando eu botar checkmate, aí você... tem que cuidar o que o Kaique vai falar com o Kaique ali, porque ele acaba pegando o cara nas perguntas aí, né, cara? Não é que o partido é um único aqui em Gramado. Vou te dizer assim, o grupo que se montou na estrutura partidária da nossa coligação ali é um grupo muito forte, né? E a gente viu que muitas pessoas aderiram ao nosso grupo antes e pós a eleição. Isso, a eleição do ano passado, é muito notório isso aí na rua, e é um grupo que vem crescendo muito e a tendência é crescer. Os progressistas, o partido é muito organizado, o partido é muito grande, é um dos maiores partidos em proporcionalidades no Rio Grande do Sul, se não for o maior. Tá? São quantos filiados hoje? A última vez que eu contabilizei, que foi até na Câmara de Vereadores que eu anunciei isso aí, nós tínhamos feito a filiação do filiado número 3.000, aquela vez. Depois disso a gente fez vários encontros ali internos e externos e a gente sempre foi filiando gente. Cara, eu arrisco hoje uns 3.300, 3.400, se não for mais, tá? Se não for mais. Então tem uma adesão muito grande ali. E o partido ele atua de uma forma muito plural na cidade, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter uma desenvergadura um pouco melhor, assim, sabe? Mas não desmerecendo os outros partidos, tanto de situação quanto de oposição, né? A gente sente que o momento hoje é dinâmico, a política ela é muito dinâmica, né? Então, às vezes tu está e às vezes tu não está, né? Então, a gente tem que sempre tentar entender isso aí, que nem sempre... a gente está os partidos estão no comando, né? Então tem essa oxigenação, tanto dentro do município, quanto no governo do estado, quanto no governo federal, entendeu? Então são momentos e são épocas de sentir a sociedade e de entender o que as ruas estão dizendo, né? Então hoje o Progressista na nossa cidade, da nossa região, é o maior partido. Desde que eu assumi ele, a gente passou por diversas transformações internas, né? Que foram todos os casos de reestruturação, né? Melhoramento da sede, modernização da sede, ampliação e reforma da sede,
o partido ele cresceu, né? Eu peguei ele com bem menos de 3 mil, acho que eu peguei, mas não me lembro mais, vou estar mentindo aqui. Você devia ter uns 2 mil. Não quero fazer nenhuma injustiça aos que me antecederam, né? Mas a gente acabou dando uma dinâmica, né, dentro dele ali, um pouco diferente, assim, vamos dizer que a gente tem uma modernizada nele ali, e a gente atraiu também muitos jovens, né? A prova disso é essa nossa última nominata para vereador aqui dentro do município. A gente deu uma renovada muito grande ali e muitos nomes novos, pessoas jovens participando. Inclusive, hoje a gente tem um grande leque de secretários dentro do município, que são secretários muito jovens aí, né? E muitos nomes promissores para o futuro aí, né? Não somente para vereador, mas como futuros vice e futuros prefeitos do município, né? Já que você tocou nesse assunto, hoje declarados nós temos o Luia e o Rafael Ronsoni como pré-candidatos a prefeito, né? Eu falei que o Kaique ele ia montar a coisa para pegar o carro. Não, mas são coisas que tá aí na rua, todo mundo sabe, e aí saber a posição oficial do partido, né? Hoje não existe um consenso em torno de nenhum nome, até porque tá muito cedo ainda, né? É muito cedo ainda, a gente está em 10 meses de gestão, tá? A gente tem manifestações de pessoas com preferências pelos seus grupos de candidato, né? Mas hoje, oficialmente, a gente tem o Luia, que é o vice-prefeito, está no caminho dele de vir disputar o cargo para prefeito, ele já manifestou isso aí, e a gente tem também o Rafael Ronsoni, que foi secretário, 6 vezes eleito vereador, que também reivindica hoje, no momento, o cargo. Até o momento das prévias do partido, eu não sei te dizer se teremos mais pessoas ou não. Mas, se não acontecer um consenso dentro do partido em volta de um nome, eu, como presidente, eu sou obrigado a convocar uma prévia. E nessa prévia, que vença o melhor. É mais ou menos assim que funciona. Não é uma regra nossa de Gramado. É uma regra nacional isso aí. Então, dentro de todos os partidos, acontecem prévias para vice-prefeito, prévias para prefeito, sabe? Isso é um fato muito normal. Os progressistas sempre trabalharam pelo um consenso. É muito difícil, eu não consigo me lembrar, nos últimos 20 anos, alguma disputa interna, tá? Mas ela pode acontecer, isso não está descartado. Inclusive, com os nossos vereadores, a gente já conversou isso, eu já conversei isso com o próprio prefeito, também já conversei isso em reunião com o prefeito junto com os vereadores, e na presença de alguns secretários do município, que caso a gente chegue nesse momento de uma prévia, eu sou obrigado a colocar isso para dentro do diretório do partido para decidir, né? E aí depois bola para frente, entendeu? O partido escolheu o nome que melhor representa ele e que tenha uma identidade também com a política dos progressistas aqui de Gramado, né? E aí que vem uma próxima eleição. Outros nomes podem surgir. Podem sim. O partido tem diversos nomes ali, né? De momento foram esses dois que se manifestaram, entendeu? O vereador Rafael Ronsoni e o vice-prefeito atual, o Luia Barbakov, né? Então, de momento são esses, mas pode surgir outros sim. Eu acredito que é muito normal do processo aí. Bom, a gente estava falando sobre o crescimento dos progressistas em Gramado e vocês trouxeram também pessoas que eram antes da oposição e hoje estão no grupo. Não necessariamente no PP, mas estão no grupo. Posso citar aqui o João Teixeira, que era MDB, hoje está no PSD, que faz parte do grupo, né? Não, tem vários. Tem bastante nomes. Tem outros nomes também, né? Mas um que chamou muita atenção, que eu não sei, eu queria saber como é que está essa negociação, é o professor Daniel. O professor Daniel está em negociação para vir para o Progressistas ou para o grupo? Olha, já teve diversas conversas, não só por mim, tá? Mas por parte de outras pessoas do PP com o professor Daniel. Inclusive do prefeito e inclusive do vice-prefeito. A gente sempre se respeitou no campo das ideias, fomos adversários no passado, né? Mas sempre nos respeitamos na vida particular, entendeu? As diferenças eram ideológicas naquele momento. O Daniel no papel dele, né, de opositor, e nós no nosso papel de situação. E depois teve uma época que foi vice-versa, nós na oposição e ele na situação, né? Então por isso que eu falei do dinamismo da política, sabe? Então as discussões são no campo intelectual, mas a gente tem uma vida por trás da vida pública, vamos se dizer assim. E o Daniel é um quadro que interessa, sim, ao grupo, né? Se tu me perguntar se ele vem para o PP hoje ou ele vem para dentro do grupo, eu vou te dizer que
está muito próximo de ele vir para dentro do grupo, né? Eu não sei qual vai ser a decisão futura dele, para qual partido ao certo ele vai estar, mas hoje ele tem um alinhamento mais com o nosso grupo, né? E já existe muitas conversas avançadas ali, mas isso está mais a cargo do prefeito, Kaique. O prefeito, que é a nossa liderança máxima no município, ele que está puxando essa frente de conversas com o Daniel, junto com o vice-prefeito. Ele e o Luia têm se reunido. Eu já me reuni com o Daniel, junto com representantes do partido ali. Então a gente tem um canal de comunicação ali com ele, não só com ele, mas tem outros nomes também da oposição, né? Ou, não vou nem dizer oposição, mas pessoas que já se mostraram em outros momentos contrários à nossa política, que a gente também está conversando, né? Então, a política se constrói assim, sabe? Ela é esse somatório de forças e esse somatório de ideias. É por isso que a gente consegue chegar num resultado positivo para a cidade. Hoje ele está no PSDB. O PSDB é o quê hoje? Ele está no grupo, ele está fora? O que é o PSDB hoje, no cenário municipal? De forma oficial, o PSDB não está conosco, né? Ele se Mas mantém, tem André Reck. mas tem alguns cargos, tem André Reck, o Roque. Eu desconheço outros nomes porque eu acabo eu não participo com o prefeito em nomeações de cargos de confiança. São decisões tomadas pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Muitas vezes o partido é comunicado de pessoas que estão integrando o grupo. Mas tem nomes do PSDB que estão dentro da administração, sim. Então, hoje, de forma oficial, o PSDB não está dentro do nosso grupo. Mas existem algumas pessoas que sim. E no caso do Daniel, hoje ele é filiado ao PSDB, né? Eu não sei como vai ser essa aproximação, é o prefeito que está cuidando disso, o prefeito está de férias nesse momento, e a gente acabou não intervindo mais. A gente mantém uma relação de diálogo ali com ele, mas a gente tem um limite para isso aí, porque além desse limite, daí quem toma as decisões é o prefeito, que vai convidá-lo a vir fazer parte da administração ou não. Daí já não é o partido, sabe? Uhum. Márcio, como é que você vê hoje a Câmara Municipal? Como é que está a Câmara, já que hoje maioria absoluta é do PP, né? E como é que é hoje para você o Legislativo de Gramado, na tua visão? Eu tenho uma relação muito boa com os vereadores ali, tanto os vereadores do PP, que são 7, quanto aos outros vereadores que compõem o nosso grupo ali, que são dos republicanos, que são 2. Então, eu sempre me relacionei muito bem com eles ali. Mesmo tendo a maioria absoluta da Câmara ali, a gente sempre tem divergências de opinião. Isso aí é muito normal, entendeu? Às vezes até a gente se chateia com o pronunciamento, às vezes, de algum vereador ou alguma vereadora, mas isso é normal para o crescimento político do grupo, tá? Então, nem dentro da nossa casa a gente tem unanimidade, né? Então, eu não tenho unanimidade com a minha esposa, e que tu também, é normal do casamento, do relacionamento, a Câmara não foge muito disso aí. Então, nem sempre os vereadores falam aquilo que agrada a todos, né? Então, é o papel deles a transformação das divergências de ideias, né? Mas eu sempre me relacionei muito bem com os vereadores, tenho um carinho imenso por eles ali, né? Eu acredito que daqui uns dias a gente vai estar de novo reunido, porque volta o debate da presidência da casa ali, né? Então a gente tem que a gente acaba participando de certa forma, é uma decisão mais deles ali, mas a gente tem uma relação muito boa, sabe? Os vereadores do executivo às vezes tem algumas divergências, mas não, tá tudo certo, sabe? Então tem caminhado. Os projetos que o prefeito tem pedido à Câmara, a sua grande maioria absoluta tem andado. Como é que você administra os egos internos? Porque hoje não tem oposição, o pessoal não tem com quem brigar, então briga internamente. Você está no segundo mandato e eu sei que existe uma força muito grande para que você vá para um terceiro mandato. Que aí depois eu vou te perguntar se você está disposto a continuar na frente do partido, pelo seu perfil de ser uma pessoa que agrega, uma pessoa apaziguadora, uma pessoa que sabe administrar os egos. Como é que é isso para você? Partido, ele te exige muito, assim, sabe? Hoje eu me divido entre o meu escritório de arquitetura e a presidência do partido. Eu sempre tento atender a todos, não só os vereadores, mas secretários, filiados e simpatizantes. Então, lá na sede do partido, a gente tem uma vida muito ativa, tá? 70% do meu dia é quase que lá dentro, entendeu? Com as lideranças do município, e não só do nosso partido, recebendo lideranças de outros partidos também, né? Então, eu tenho esse perfil
mais de aglomerar as pessoas assim. Tenho um perfil que sou mais pela paz, eu gosto muito do diálogo, então eu trabalho pelo diálogo e eu tento evitar a guerra. A guerra não é bom em nenhum momento para ninguém, mas em muitos momentos ela acaba acontecendo e ela se torna inevitável. Então eu sempre trabalhei pelos acordos e pela paz, e também vou trabalhar para isso. A gente sabe que tem opiniões que divergem uma das outras dentro de todos os partidos, principalmente o nosso ali. E eu tento conversar com todos, sabe? Eu tento evitar qualquer tipo de confronto. Tem gente, às vezes, que pede para mim tomar um lado dentro vamos dizer assim, das disputas políticas internas, mas eu tento manter o equilíbrio, sabe? Então, é uma característica minha isso aí. É por isso que o pessoal quer que você continue. É por isso que a minha mulher quer que eu saia. E aí, o que você vai fazer? Olha, seu mandato vence quando? O meu mandato vence o ano que vem. Ele em abril ou maio do ano que vem, ele está expirando. Eu teria que, ou eu continuo ou eu saio, mas não é que eu continue, entendeu? Volto a dizer, se tiver alguma pessoa que tem alguma divergência do meu nome, alguma coisa, ela pode vir a disputar uma eleição comigo, isso não tem problema nenhum. Hoje, eu vou te dizer que eu estou 50%. 50% continua, 50% não continua. Tá? O escritório me exige bastante. A política ela é uma arte que seduz muito as pessoas, né? Se fosse ruim, não teria tanto político, eu também não estaria envolvido. Ela é um instrumento de transformação da sociedade. Então, para a gente poder transformar a sociedade como a gente pensa e como a gente imagina, tanto para a nossa atualidade quanto para o nosso futuro, tu tem que participar. E para participar, a gente acaba se envolvendo no mundo político, né? Eu não tenho envolvimento direto, não tenho cargo dentro da prefeitura, o meu trabalho é voluntário, o trabalho que a direção do partido faz também é voluntária, e a gente acaba se envolvendo em diversos setores da sociedade para poder ajudar. E nisso a gente acaba fazendo um pouco de política partidária e um pouco de política comunitária. Então, a gente se doa bastante para o partido. Só que não é fácil. Como tu falou, tu tem que agradar a deuses e a troianos. É esse o ditado. E é difícil, sabe? Não é uma ferramenta fácil ali. A gregos. Aí eu falando gregos e troianos. Então tô perdido aí. Márcio, recentemente agora teve uma movimentação do partido, inclusive de deputados, sobre o Nestor ser um nome forte para disputar o governo do estado. O Nestor já falou para a gente que ele não tem essa pretensão, não tem vontade de sair de Gramado, mas o nome dele foi um nome que foi cogitado. Como é que foi isso internamente? Como é que o grupo vê o nome do Nestor? Existe a possibilidade de, tipo, botar uma pressão para ele ir? Olha, o Nestor é um homem de uma personalidade muito forte. Ele é um cara muito decidido e muito certeiro aonde ele quer chegar. Eu gostaria que dentro do Rio Grande do Sul nós tivéssemos mais prefeitos e políticos com as atitudes do prefeito Nestor. Tá? Ele não mede consequências para poder atender a comunidade. Isso é uma virtude muito grande que ele tem, sabe? E ele é uma pessoa que sabe admitir em momentos de vitórias e momentos de erros, sabe? Então isso é muito bacana para um político. Se a gente for pegar o quadro de candidatos hoje dentro do Rio Grande do Sul, dos pertenços candidatos a governo do estado, olha, é difícil tu pegar pessoas com o perfil do prefeito Nestor. O prefeito Nestor, ele tem 2 mandatos de vereador, ele tem 2 mandatos de vice-prefeito e ele tem 4 mandatos de prefeito. Ele tem uma experiência muito grande, muito grande. E esse case de sucesso que se transformou Gramado, que veio pelas mãos do Nestor, que veio pelas mãos do Pedro, isso ecoou bastante no Rio Grande do Sul. E hoje muitas outras cidades, elas nos respeitam muito pelas atitudes dos nossos governantes. Gramado é muito respeitada no Rio Grande do Sul
porque além de ser uma cidade muito acolhedora, ela é uma cidade que ela incentiva muitas outras cidades. Muitas das coisas que a gente faz na nossa cidade aqui, outros prefeitos vêm aqui se espelhar, não só prefeitos, a gente recebe todos os tipos de políticos aqui, e muita gente de outros estados também, sempre foi assim, sabe? Então, isso dá ao Nestor um diferencial para os outros candidatos, né? Então, o Nestor hoje seria um candidato que teria muita força de muitos prefeitos pelo Rio Grande do Sul. Isso eu não tenho nem dúvida, sabe? Que ele seria um prefeito, um candidato a governador com um discurso bem diferente dos que estão aí hoje no circuito. Mas é uma decisão mais dele, entendeu? Ele disse que não quis nunca nem ser candidato a deputado. Ele não tem essa ambição, entendeu? O Nestor é muito bairrista, ele é muito da cidade, mas isso não quer dizer que ele não está observando o que está acontecendo no Estado. A gente teve essa reunião aí, que teve a presença de 2 deputados, o deputado Joel, que é aqui de Igrejinha, e o deputado Afonso Ram, e esse debate veio à tona, e o Nestor, ele começou a fazer um discurso mais a nível de Estado, dentro dessa janta aí, um discurso mais estadista, e foi a primeira vez que a gente viu o Nestor mais incisivo nisso aí, entendeu? Em dizer como é que ele imagina que tem que ser as políticas estaduais, sabe? Que é a visão de prefeito, porque os prefeitos sofrem muito com isso aí, sabe? As decisões que vêm dos governantes acima, tanto do governo do estado quanto do governo federal, se tiver muito desalinhada com a governabilidade do município, as prefeituras sofrem muito com isso. E o Rio Grande do Sul, ele já veio de 2 problemas ambientais, né, 2 catástrofes climáticas ali. A gente precisa restabelecer e levantar o ânimo, né, da nossa população gaúcha, e as pessoas estão atrás de esperança. E eu acho que o Nestor hoje, como candidato, caso fosse candidato a governador, ele seria uma pessoa que traria resiliência e esperança ao povo gaúcho, né? Como é que a notícia repercutiu no Progressistas do Estado? Ela me deu muita dor de cabeça, tá? Como assim? Me conta. Ela me deu muita dor de cabeça, né? E muito xingou em casa, porque era 11h30 da noite e eu recebendo ligação e no telefone ali respondendo mensagem, sabe? Eu vou te dizer que nós tivemos assim, olha, de todas as ligações e mensagens, 98% de aceitação. 1 ou 2 pessoas só que discordaram e que disseram que o Nestor tinha que ficar em Gramado. Então a gente até já imagina o porquê essa discordância, né, cara? Mas para Gramado, nossa, a comunidade de Gramado, e não só de Gramado, a região, todo mundo gostou, né? Quem é que não queria ter um governador na sua região, né, cara? Isso é muito importante e politicamente isso aí é muito bacana, sabe? Mas não está nos planos do prefeito Nestor. Os pré-candidatos aí que estão, não precisam se preocupar. Como é que o PP de Gramado vê a eleição do ano que vem? A eleição do governo do estado, eu vejo o partido hoje no estado dividido, tá? A gente tem 2 nomes que se ventilam numa possível coligação com o partido, e também existe uma ala do partido que defende uma candidatura própria. Então, a candidatura própria, hoje, a gente tem o nome do Covatinho, né, que é deputado federal, que colocou o nome à disposição para uma eventual largada de chapa no estado. E depois a gente tem algumas alas dentro do partido que se discute um apoio ao atual vice-governador, o Gabriel de Souza, e outra parte do partido discute um apoio ao Zuco, né, o deputado Zuco. Isso. Ainda está no embrião, né, ainda tem alguns meses ainda para se discutir, para andar, mas a gente já sabe que o deputado Covatti, ele já está na estrada, já está tentando aglutinar municípios, prefeitos e lideranças, né? E a gente sabe também que tem alas do partido trabalhando na união com o Gabriel e na união com o Zuco, né? Então ainda tem um pouco ainda para rodar, sabe? É cedo em dar um palpite definitivo nisso aí. O que você ainda gostaria de fazer à frente do PP de Gramado? A política nunca termina, né? Ela está sempre se transformando. Então, eu acho que tem muito ainda o que fazer. Eu gostaria muito que se disponibilizasse mais jovens a se interessar pela política. Essas novas gerações, eu gostaria muito que elas começassem a se envolver com a política, não só de Gramado, mas com a política de cada cidade fora de Gramado, no Rio Grande do Sul, no estado. É muito importante que as pessoas estejam sabendo o que está acontecendo no seu estado e sabendo o que está acontecendo no Brasil, no país, né? A gente hoje
através da internet, se tem muitas narrativas políticas, né? Então hoje tu não sabe mais a que fonte se direcionar, porque a política hoje ela está muito no extremo, né? Ou tu é uma esquerda radical, ou tu é uma direita radical, então ela está bem nos extremos assim. E a gente vê que as pessoas, em função disso, não querem se envolver. E elas devem se envolver. Elas devem, porque depois não adianta reclamar que a gasolina subiu, que o nosso dinheiro não vale nada, que o açúcar está caro, que o ovo não dá mais para comprar, ou que não conseguem mais fazer um churrasco e a tal da dita picanha que ninguém consegue comprar, sabe? Isso aí, muito é culpa de nós, da sociedade, que não nos envolvemos, que não cobramos os políticos que a gente vota. É necessário que a sociedade saiba em quem está votando. Se tu pegar as pessoas na rua hoje e perguntar quem foi o deputado federal que tu votou para quem para governador, tu votou para quem para deputado estadual. Talvez para governador as pessoas estejam mais na ponta da língua, mas muitos não sabem nem o nome dos deputados. Então isso é muito importante, as pessoas se envolverem. Não precisa pegar e levantar a bandeira e sair na rua. Não, ela tem que se envolver e estar ligada. Porque a gente vê outros países que são mais desenvolvidos que o nosso país, mas tu vê que a população lê mais. Tu vê que as pessoas são incentivadas a ler, incentivadas a participar. E a gente vê que hoje, vou falar pelo Rio Grande do Sul, o Brasil nem se fala, mas hoje no Rio Grande do Sul, a gente vê a nossa sociedade numa solidão, se a gente for analisar por esses lados, né? Então as pessoas não querem se envolver, elas não querem estar mais presente nisso aí. E é preciso. É preciso porque senão a gente não consegue fazer uma perspectiva de futuro. Isso é muito importante, a perspectiva de futuro. A gente apresentar um caminho para essas gerações que estão vindo aí, né? Teus filhos, minha filha, entendeu? E os filhos de vocês, netos, sobrinhos, isso é muito importante. Então, isso é uma das coisas que me deixa ainda combatível à frente ao partido, entendeu? Para que a gente possa ter condições de trilhar esse caminho aí. Márcio, você é um arquiteto, urbanista, você tem projetos em Gramado, projetos fora, inclusive Balneário Camboriú. Como é que você está vendo hoje o crescimento de Gramado em comparação com o que você vê fora daqui, nas cidades que você atua? Dando um exemplo de Balneário, por exemplo. Você acha que Gramado está no caminho certo? Por exemplo, essa moratória do prefeito de dar um tempo aí nas construções. Como é que você faz um comparativo do que você vê em Camboriú e aqui, que são cidades que você trabalha muito bem e são duas cidades muito turísticas? São políticas diferentes, tá? Balneário Camboriú, ela está mais próximo à capital de Florianópolis ali, e está mais próximo ao Paraná, a São Paulo, então, e é uma cidade maior também. Hoje ela passa dos 100 mil habitantes, né? Então ela é muito dinâmica, tá? Gramado é uma cidade mais interiorana, da Serra Gaúcha, entendeu? Ela está um pouco distante da capital de Porto Alegre, então temos dificuldades em logística, dificuldades de translado, né, nessa questão do turismo. Mas ela se desenvolveu muito, ela cresceu muito, e isso atraiu muitos olhares e especulação imobiliária. Então, o crescimento foi muito rápido. Diferente de Balneário Camboriú, que é uma cidade maior, ela é mais espalhada, né? Então, a gente tem uma malha urbana bastante complicada aqui, em função da declividade dos nossos terrenos aqui. Então, a nossa malha urbana ela é limitada. A gente é uma cidade pequenininha, de 40 mil habitantes, recebendo milhões de turistas por ano, e onde tem um grande boom na área imobiliária, que a gente quer ver que todo mundo quer vir investir em Gramado. Então, isso tem que ter muito cuidado e muita delicadeza, tá? Para Gramado não perder esse conceito de charme, esse conceito de cidade europeia, que já é um pouco diferente de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade mais moderna, ela trabalha com prédios mais altos, arranha-céus, ela tem diversos estilos de arquitetura dentro da cidade, então ela é uma cidade que está muito diferente de Gramado, mas que a gente tem visto que eles têm ido para um lado de um turismo. Eles tinham antes um turismo mais praiano, de verão, né? Agora a gente está vendo que eles estão alcançando outros níveis de turismo lá durante o inverno, primavera.
Diferente de Gramado, que tem turismo o ano inteiro. Gramado tem um turismo mais cultural, um turismo mais serrano, né? Muito voltado para a gastronomia e para a hotelaria. Então, é um pouco diferente ali, mas eu vejo que existe um esforço muito grande da prefeitura, pelas secretarias competentes, em manter, em desenvolver e cuidar para que Gramado não entre numa loucura imobiliária. Então, prova disso é agora que acabaram de dar andamento ali nos estilos arquitetônicos da cidade, isso é muito importante, né? Então não é qualquer tipo de empreendimento que possa se instalar aqui de forma louca, tem as regras que têm que ser seguidas, e para isso a gente tem pessoas competentes dentro do município, tanto de cargo de confiança quanto de pessoas concursadas ali, e que ajudam a gente a zelar pela nossa cidade e cuidar para que a gente não tenha uma expansão urbana desordenada, né? Para que a gente consiga manter essa característica de uma cidade de origens europeias, né? Desculpa o termo, falar origens europeias, mas é da onde vêm os nossos ancestrais, os italianos, os alemães, os holandeses, enfim. O estilo também da arquitetônica da cidade. Se optou por isso, né? Todas as cidades do Rio Grande do Sul, elas tiveram essa inicialização, porque os nossos colonizadores foram europeus, os portugueses, os italianos, os alemães, e os primeiros que chegaram, eles foram editando esse estilo, porque era o que eles tinham lá, entendeu? Não existia um estilo aqui. E aí eles foram povoando as aldeias, as regiões, as vilas, com esse estilo mais europeu, em todas as cidades. Eu não estou descriminalizando nada. Isso que é conhecida como a Suíça brasileira. Pega o centro de Porto Alegre ali, ele tem toda uma arquitetura europeia, entendeu? O centro de Porto Alegre. Mas aí aquilo ali foi crescendo e se perdeu aquela característica. E Gramado não se perdeu isso aí. Gramado se manteve e se criou políticas fortes para isso. Então, quando eu falo na questão... Tem uma cartilha, né? Tem uma cartilha arquitetônica. Quando eu falo na questão europeia, é nesse sentido que eu quero dizer. Sim, do estilo arquitetônico. O estilo arquitetônico, né? Márcio, quero te agradecer demais, tá? Por ter vindo aqui pra gente bater esse papo e te deixar à vontade para dizer algo que de repente eu não tenha te perguntado, se você acha que seja importante colocar. Eu acho muito importante, Kaique, é importante frisar isso aí, é que eu gostaria muito que as administrações de outras cidades, de outros municípios, tivessem esse pensamento mais progressista empresarial, entendeu? É muito importante um prefeito cuidar do seu povo, mas é muito importante um prefeito ter o cuidado com os seus empresários. Eu sei que um empresário ou dois, eles não definem uma eleição, como se diz no meio político, né? Mas eles dão o andamento da sociedade. É muito importante que numa cadeia onde o empresário ele está forte, onde ele não tenha empecilhos com o poder público, né? É importante que o poder público desburocratize os andamentos empresarial. Se o empresário está forte, todos que estão abaixo dele estão fortes também. Se o empresário está prosperando de forma positiva, os seus funcionários também estão prosperando. Então, esse nosso entendimento que a gente tem em Gramado de cidade forte, empresário forte, povo forte, isso é importante. Então, é importante que se olhe isso, até para esses políticos, essas gerações novas de políticas, é importante ter sempre um alinhamento com o setor empresarial. Esse é o sucesso de Gramado. Os nossos governantes, até eu quando fui secretário lá, a gente sempre, fui secretário do município por 2 mandatos, né? A gente sempre escutou o setor empresarial, sempre conversou com o empresário. Por quê? O setor público ele não consegue fazer tudo. Esquece, isso aí não existe. Só no discurso que acham que o setor público faz tudo, mas não faz. Tem que ter essa união e essa parceria com a área empresarial. E o empresário, ele é um cara que viaja e ele vê tendências, ele vê moda, ele vê direcionamento. E se tu tiver um entendimento entre iniciativa privada e poder público, e tu misturar essa fusão, tu consegue transformar a tua cidade. Tu consegue levar a tua cidade além daquilo que as pessoas imaginam, sabe? Então, isso a gente prioriza muito aqui dentro da nossa cidade. Então, isso era um recado que eu gostaria de deixar para quem está nos escutando e até para quem um dia pensa em entrar na política. É importante ter empresários fortes, cidade forte e aproximar, as pessoas se envolverem para que a gente consiga ter uma sociedade mais bem organizada e mais bem sucedida. Muito bem, conversei então com o arquiteto e urbanista Márcio Coracini, presidente do Progressistas de Gramado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Kaique. Obrigado a você que nos escutou até agora. Até a próxima.